Olá, muito boa tarde a todos. Nós estamos aqui hoje no dia 10 de 3 de 2013 para o nosso terceiro encontro dos nossos estudos das Escrituras Sagradas. Sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula. No nosso primeiro encontro, nós fizemos uma generalização sobre o nosso curso, onde nós colocamos as suas definições, as suas justificativas, os seus objetivos, o conteúdo a ser desenvolvido e a estratégia a ser adotada. No segundo encontro, nós fizemos um estudo, uma apresentação das principais escrituras sagradas existentes no mundo, onde nós falamos do Alcorão, do Talmud, falamos da Bhagavad Gita, falamos de muitas outras escrituras da nossa Bíblia Sagrada. Começamos a falar um pouquinho sobre o Shilhambalam e um pouquinho sobre a Pisofia, que vamos estar desenvolvendo aqui hoje, mais um pouquinho. Então, o Shilhambalam é um conjunto de livros, de escrituras sagradas dos maias. E importante nesses livros sagrados dos maias, acham-se escritos as famosas 7 profecias maias. Então, o Shilhambalam é um livro sagrado, ele era tratado principalmente pelos sacerdotes dos maias, dos incas, dos astecas. E sobre a Pisofia, que a gente não desenvolveu, a gente vai estar falando dela com mais propriedade ao longo do nosso curso. A Pisofia, todos nós sabemos que na realidade, a Bíblia Sagrada dos Gnósticos. Pistis, Sofia, quer dizer fé, Pistis quer dizer fé, Sofia, sabedoria. Então é a fé intercalada à sabedoria. Então a Pisofia é um livro muito especial dos gnósticos. Neste livro ele traz um diálogo direto de Jesus com os apóstolos, dos apóstolos com Jesus, os apóstolos entre si, onde Jesus dialoga com os apóstolos, dialoga com Maria Madalena, dialoga com Maria, sua mãe, e há um diálogo entre todos eles, um diálogo onde um dialoga com o outro com um, e entre todos os que compunham a comitiva de Jesus Cristo naquela época. Então ele trata da sua vida, após a ressurreição, durante os dias, em que ele esteve aqui, os 11 meses, que ele passou com os apóstolos aqui na Terra, depois de ressuscitado, antes de ascender aos céus e ir para o absoluto. Então, a Pisofia traz na íntegra o resultado de toda esta vivência. E ele é um livro sagrado, escrito inicialmente em linguagem copta. É uma linguagem sagrada, não muito bem entendida por nós. E essa linguagem foi traduzida originalmente para várias línguas, para no alemão, e o venerável Mestre Samael coube a ele fazer a develação desses escritos sagrados da Pisofia. Então nós temos no venerável Mestre Samael, na figura do venerável Mestre Samael, a chave para o entendimento desses escritos. Então o venerável Mestre Samael é o develador. Então ele foi traduzindo, develando a Pisofia. Já no fim da sua vida, ele chegou a concluir 75%
da Psicosofia, mesmo com a interferência do Venerável Mestre Samael, com a sua sabedoria, o avatar da Era de Aquário, o develador do arcano, ainda a Psicosofia se constitui num livro extremamente difícil para a nossa compreensão. Ela tem que ser compreendida com o coração, não com o intelecto. Por isso o Venerável Mestre Samael dizia que não recomendava a leitura da Psicosofia diretamente para todos nós. Para ler Psicosofia, ele dizia que era primeiro seria necessário que nós tivéssemos um domínio do conhecimento de toda a doutrina gnóstica, de toda a doutrina samariana, de toda a doutrina sintetizada por ele. Então é importante que a gente leia primeiro e compreenda e pratica os 3 fatores de evolução da consciência, para depois a gente poder fazer a introdução na Psicosofia. Eu mesmo nunca li a Psicosofia por este e outros motivos, mas de vez em quando eu dou uma olhadinha, né? Pelo menos na parte introdutória, e eu vejo que é um livro muito especial. Então é disso que nós vamos estar falando, né, ao longo do nosso curso das Escrituras Sagradas. Hoje, especificamente, vamos estar falando de generalidades, né, da nossa Bíblia, curiosidade e generalidade. Então, nós já vimos, né, na aula passada, que a palavra Bíblia vem do grego. Então, a palavra Bíblia está no singular, o seu plural é Biblion. Então, se a gente pegar o plural, aliás, o Biblion é o singular, né? Então, Biblion significa livro e Bíblia é o plural, né, de Biblion. Então, se a gente pegar Bíblia, significa um conjunto de livros, né? Então, a palavra Bíblia é nesse sentido que nós vamos interpretar, um conjunto de livros. Então, a Bíblia é um livro composto por escritos sagrados que foram reunidos durante séculos, e originais desta Bíblia, né, foram escritos em grego, hebraico e aramaico. Então, se a gente pegar na sua composição um conjunto de livros, né, vamos compor a nossa Bíblia. Desses livros tem alguns velhos do Antigo Testamento e tem outros mais novos, né, do Novo Testamento. Então, a unidade que compõe a Bíblia, então, é um livro. E se você pegar o livro em si, ainda foi dividido, né, em capítulos. Então, um conjunto de capítulos vai compor um livro, um conjunto de livros vai compor a Bíblia. E se a gente pegar um capítulo, é composto de versículos. Então, um conjunto de versículos compõe um capítulo. Então, o versículo é a unidade fundamental, é a menor unidade de estruturação dessa nossa Bíblia Sagrada. Isso para a gente entender um pouquinho, de como ela está composta. Então, nós temos como já dissemos, a nossa Bíblia Sagrada foi dividida em 2 partes principais, o Antigo e o Novo Testamento. Não existe uma versão original de manuscrito dessas escrituras. As edições do Antigo Testamento hebraico e do Novo Testamento grego, que existem hoje, na realidade são cópias que foram encontradas por pesquisas geológicas. Então, na realidade, o Antigo Testamento foi escrito
vários séculos antes de Jesus Cristo, por escribas, por sacerdotes, por profetas, reis e por poetas do povo hebreu. Os textos estão em Isaías, Jeremias, Ezequiel, Jó, Esther e muitos outros componentes dos livros que compõem componentes do Velho Testamento. Os livros do Antigo Testamento foram escritos, todos nós sabemos que antigamente não havia papel, então se escrevia em pergaminhos, confeccionados em pele de cabra, copiado por escribas. Então, a maneira que esses livros foram escritos antigamente. O Novo Testamento não foi escrito por Jesus e nem por seus apóstolos. E isso talvez seja a coisa mais importante para a gente estar refletindo. Então, não foi escrito por Jesus Cristo. Jesus não escrevera uma só palavra, né? Os seus apóstolos também não escreveram. Então, do que resulta o nosso Novo Testamento, né? Resulta dos discípulos, dos apóstolos que vieram escrever aquela história real, vivenciada nas calçadas de Jerusalém, por Jesus Cristo e seus apóstolos, à luz do dia, num teatro ao vivo e a cores, que ficou tão calcada na alma de todos nós, de todos os seres humanos, que hoje, 2013 anos mais tarde, ainda estão bem vivas. Tamanho o seu significado e a sua profundidade. Porque como é que se sabe que eles não escreveram? Porque por datação científica feita em carbono 14, uma série de outras experiências, verifica que esses escritos são de cerca de 300 anos, vamos dizer assim, depois da morte de Cristo. E aí Jesus já havia morrido e todos os seus apóstolos também já estavam mortos. Perdão. Então, hoje a Bíblia é o livro mais lido, todos nós sabemos disso, no mundo, né? Ela está traduzida para mais de 2.000 línguas, distribuída no mundo inteiro. É um livro extremamente importante e para saber das coisas mais importantes, as curiosidades mais importantes do seu passado, né, da sua história, talvez seja a própria história, né, o próprio destino dos apóstolos. Mas antes de falar do destino dos apóstolos, vamos fazer uma abordagem esotérica do seu real significado, né? Então, nós temos, se a gente parar para refletir, Jesus, né, a Boa Nova, sempre, que é o Evangelho, né, sempre quis estar apoiada em 12 apóstolos. Tanto é que um morria, logo seria providenciado um substituto, e assim foi acontecendo naquela época. Isto porque Jesus Cristo representa simbolicamente algo que precisamos dizer aqui dentro de nós e também os seus apóstolos. Jesus Cristo, o Cristo é a mesma grafia de Krishna, de Krishnamurti, de cristal, cujo significado é consciência. E a palavra consciência também é sinônima de alma. Então, Cristo significa a consciência que está dentro de cada um de nós,
significa o sol espiritual, e este sol espiritual é representado também pelo sol físico. A gente vê que o sol físico é circundado por 12 planetas, né? Os 12 signos zodiacais, os 12 corpos que compõem o cinturão zodiacal. Então, Cristo representa nossa consciência e os apóstolos que representam as 12 faculdades de nossa alma. Então, nossa alma tem 12 faculdades, né? 12 capacidades, e essas 12 faculdades, cada uma delas é representada por um apóstolo. Por exemplo, o apóstolo Felipe representa a faculdade de desdobramento astral. Pedro representa a faculdade da criação, do segundo fator, da Maituna, do arcano AZF. Então, cada um deles tem um significado. E o mais importante para todos nós é nós sabermos que esotericamente o Cristo e os 12 apóstolos não estão só lá nos céus, possivelmente, né? Ou no absoluto, que eles estão também dentro de nós, aqui e agora. Então, dentro de cada um de nós tem o Cristo interno, que é uma partícula da Trindade, né? Trina, da nossa mônada, representado pelo Filho, junto com o Pai e com a terceira, que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, estão dentro de nós. E também dentro de nós estão os 12 apóstolos, bem aqui e agora. Então, a melhor maneira de nós entrarmos em contato com Cristo e com eles é entrarmos internamente para dentro de nós mesmos. Eles estão bem aqui e é preciso que nós acreditemos nisto. Perguntado para Jesus onde estava o seu Pai, que ele sempre apontava para o firmamento, ele respondeu: eu e o Pai somos um, e nós estamos dentro de vós. Então é preciso que nós acreditamos nisto. E é importante também nós sabermos que os apóstolos foram testemunhas vivas, né? Co-participantes naquele drama crístico, né? Ensinado e teatralizado e levado a público, né? Por Jesus Cristo. Esses 12 apóstolos representam, de fato, se nós formos seguir o Cristo, vamos ter um destino semelhante a eles, né, na nossa iniciação. Então, todos eles foram testemunhas e pagaram esse testemunho com a sua própria vida. Então, é preciso que nós, o venerável Mestre Samael sempre dizia que ninguém serve para a gnose se não estiver disposto a dar a sua própria vida, jogar o tudo pelo nada, né? O tudo pelo todo, assim que diz também o venerável mestre Rabulu. Então, a gente sabe que logo após, né, a Jesus Cristo, o Judas foi, então, foi ser morto, né, foi enforcado. Então, o destino dos apóstolos, todos os apóstolos que andavam com Jesus, morreram como mártires, com exceção de 2, mas que também esses 2 não são exceções, porque eles morreram em prol da mesma causa, né, que foi o Judas Iscariotes, né, que traiu Jesus, interpretou seu papel e acabou sendo enforcado. Judas é o apóstolo mais exaltado de Jesus Cristo, assim como atesta o venerável mestre Samael. Judas era um dos mais letrados, vamos assim dizer. O Judas era da alta
sociedade hebraica daquela época, ele tinha cidadania, só tinha cidadania era comprada de Roma, só tinha cidadania as pessoas da alta sociedade dos judeus que estavam sob domínio romano. Então, quando o Conselho do Sinédrio, o Conselho do Templo, né, composto por 500 pessoas, entre essas pessoas Anás, o Caifás, José de Arimateia e outros, perceberam o feito Jesus, né, que Jesus estava fazendo, então resolveram investigar. Pegaram, chamaram Judas para fazer esse serviço. Então Judas saiu inicialmente a serviço do sistema, a serviço dos 500 conselheiros do Sinédrio. Então ele foi ao encalço de Jesus para poder observar e narrar, né? Fazer a ata e trazer para o conselho do Sinédrio, né? Então Judas seguia Jesus passo a passo e aos poucos ele foi percebendo, né, do que ele tinha que fazer e da sua missão. Então, uma missão que foi previamente atribuída a ele já no mundo da pré-existência e cabia a ele agora cumprir esse papel aqui. Então, diz que na hora que o Judas teria que exercer o seu papel, teatralizado anteriormente, ensaiado, e agora teria que ir a público, ao real, ele diz, não, eu não farei isto, né? Jesus disse, então você vem para o meu lugar e eu vou para o seu. Ele compreendeu que ele tinha que cumprir a sua parte. Então, ele chega, beija Jesus, ele fica meio indeciso. Jesus diz para ele, ó, faça logo o que tu tens que fazer. Então ele chega, beija como já era previamente ensaiado naquela peça que teria que acontecer, teatral, do teatro cósmico, daquela maneira. Então, um alto apóstolo, é um habitante do absoluto hoje em dia, e sobre Judas tem livros, né, inteiros sobre ele, tem toda uma história que no nosso curso gnóstico a gente vai estar falando sobre ele. E também tem o João, né, que foi exilado na ilha de Patmos, obteve a liberdade e uns dizem que ele morreu de morte natural. Com exceção desses dois, então vem os outros, começando pelo Paulo, né, que não era na realidade um apóstolo oficialmente, ele foi considerado apóstolo dos gentios por causa de sua grande obra missionária nos países gentílicos. O Paulo ele foi decapitado em Roma por ordem de Nero. Então, decapitado, ou seja, a cabeça foi cortada, como foi do João Batista, que foi cortada por Herodes, né, a pedido de Salomé. Então, o Paulo ele teve uma grande conversão, uma conversão cristã, porque na realidade ele era um perseguidor, um militar a serviço de Roma, né? Também um homem de cidadania romana, um homem judeu que tinha cidadania romana, portanto dos ricos. E na sua perseguição ele de repente passa para o lado de Jesus Cristo e então ele abraça a causa cristã. Então Paulo vai para os gentios, e isso significa esotericamente, a palavra gentil significa externo. Jesus veio para os judeus inicialmente, grave vocês, a palavra judeu quer dizer interno, iniciado, interno. Então Jesus veio primeiro para os iniciados, para os internos, porém eles o rejeitaram, e daí ele vai para os gentios, ou seja, para o público externo, já por meio de seus apóstolos, por intermédio de Paulo. Matias que ficou no lugar de Judas, logo após a Judas ser enforcado, então o grupo chama Matias, ele aceita o chamado e passa a ser incorporado aos 12. Então Matias também tem todo o seu apostolado, né? E ele vai ser morto, né, martirizado na Etiópia. Então nós temos também o Simão, né?
Simão Zelote, que teve o mesmo destino, foi crucificado. O Judas Tadeu, esse não é o Iscariote, mas tem Judas Tadeu, também, que morre como um mártir, pregando o evangelho na Síria e na Pérsia. E aí a gente Jesus tinha os seus irmãos consanguíneos, entre eles o João e o Tiago. Então o Tiago era o mais jovem. Então esse Tiago é o irmão de Jesus, o qual Jesus chama a sua mãe e João e fala: eis aí os teus filhos, né? Quando ele estava na cruz. Então o Tiago vai e prega na Palestina, ele prega no Egito, e no Egito ele também teve o seu destino de ser crucificado. Então, já falamos, o Mateus morre como mártir. Também o Mateus, né, vai ser morto, né, como mártir na Etiópia, a exemplo do Matias, né? Então, Mateus é aquele do Evangelho, né, onde nós podemos ver muitas coisas extraordinárias. Eu lembro de uma até hoje que diz: vinde todos vós que estáis cansados, vinde a mim, que eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, o meu jugo é fraco. Isso está em Mateus 11, 28. Então, nós temos o Tomé, aquele que só acreditava, né, um dos 12, se apalpasse, né? Então, ele pregou também na Pérsia. Tomé prega na Índia, e ele também vai ser martirizado perto de Madras, no Monte de Santo Tomé. Tem também o Bartolomeu, um dos 12 importantes, serviu como missionário na Armênia, e lá ele foi golpeado até a morte. Então nós temos o Felipe, que é do desdobramento. Ele pregou na Frígia e morreu também como mártir em Hierápolis. Esse nome é Hierápolis. André pregou na Grécia, Ásia Menor, e também foi crucificado. Tiago, o mais velho, pregou em Jerusalém e na Judéia e foi decapitado por Herodes. Então Herodes não só matou a João Batista logo no início, no de tudo, quando estava sendo ainda estruturado. Jesus, quando soube da morte de João Batista, ficara muito triste, mas mais tarde também Herodes vai decapitar Tiago. E por último nós temos o Pedro, né? E quem Jesus diz: dois pedras, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então Jesus disse isto no sentido simbólico. Essa igreja era a igreja de pedra, edificada com tijolo, né? Com pedra, com concreto. E o Pedro, que é a igreja dele, interna, edificada com tijolos internos, é o S12, que é o tijolo da Maituna. Então, Jesus disse isso esotericamente, o pessoal não entendeu, interpreta ao pé da letra, no sentido literal. Tanto é que a Igreja Católica diz que o Papa é sucessor do Pedro, da igreja, e agora está se reunido em conclave, né? Entre lá os cardeais para eleger o Papa. Na realidade, a igreja vai nascer 365 anos após a morte de Jesus Cristo, e não tem nada a ver com Pedro, que o Pedro, a própria Roma havia matado, né? Pedro vai morrer na cruz, e quando ele está para ser colocado na cruz, ele disse: eu não mereço morrer como meu mestre, né? Eu sou inferior. Então pediu que virasse de cabeça para baixo. Ele morreu crucificado e ainda de cabeça para baixo. Então Pedro pregou entre os judeus, chegando até a Babilônia. Ele esteve em Roma, lá onde ele foi então morto, crucificado de cabeça para baixo.
Então, tem muitas coisas interessantes sobre as escrituras sagradas para a gente estar vendo, né? No decorrer do nosso curso, vamos ver com muita tranquilidade. Nós vamos ver que a escritura, a nossa Bíblia Sagrada, é um livro composto de 60, é um conjunto de 66 livros. De 66, 39 são do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. E aí tem uma curiosidade cabalística: se nós pegarmos o número 66, o número 39, o número 27, todos são múltiplos de 3, e 3 é o número que significa a perfeição, significa a Trindade. Então, são essas as principais curiosidades que a gente conta por hora, né? E aos pouquinhos nós vamos vendo tudo isso ao longo do nosso curso. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula.